Amém. Boa noite, boa tarde a todos, em nome de Jesus. Boas tardes, na verdade, né? Vamos ajeitar aqui, em nome de Jesus, para preparar aqui o cenário para que o Espírito Santo possa ministrar hoje, falar aos nossos corações. Amém. Glória a Deus, né? Aí, vamos centralizar aqui a câmera. Aí. Acho que... Aí, né? Glória a Deus. Então, boa noite a todos, irmãos em Cristo Jesus, amigos, irmãos. Que Deus seja nos abençoando. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Amém? Então, hoje vamos estar compartilhando, né, como eu já tinha divulgado, né, pelo Face, né, que vamos ter nossa live. Ontem não fiz live, mas, né, teve um tempo de estudo, né, e a palavra que o Senhor ministrou ontem eu queria, de alguma forma, espero que o Espírito Santo me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, me dê a fluidez de poder encaixar as palavras que ele ministrou ontem com a que hoje ele ministrou também, que vem sendo quase como um complemento daquela de ontem, né? E ontem, que era dia 22, ontem foi o dia 7, né? Ontem foi o dia 7º da minha consagração, hoje é o dia 8. Glória a Deus, hoje temos 8 dias já nesse tempo de jejum de Daniel, né? Somente me alimentando de frutas, de verduras, legumes, vegetais, né? Bebendo também água, né? Hoje, na verdade, acho que me esqueci de beber água, né? Se bebi hoje foi um pouco de manhã só, mas glória a Deus, né? O bom é que o Espírito Santo ele vem para nos sustentar, para nos fortalecer, amém? Então, gente, eu tinha preparado, né? Porque cada vez que eu faço um jejum, cada vez que eu faço um tempo de consagração, eu vou marcando no meu caderno, vou estudando aqui, vou colocando por dia aquilo que o Senhor vai ministrando, né? Que é aquilo que eu tenho para ministrar para vocês, né? Como temos o exemplo do Senhor Jesus, daquilo que eu tenho, te dou, né? Então, assim, daquilo que eu tenho, daquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, é disso que eu quero ministrar sempre, né? Não quero ministrar nada alheio, né? Aquilo que Deus fala, né? Por mais que seja algo bíblico, eu quero passar para vocês a mensagem que venha do Espírito Santo. Por isso que eu orei e reorei para buscar realmente essa direção, esse entendimento de que precisamos, de que eu precisava mesmo ministrar essa palavra de hoje para nós, amém? Em nome de Jesus. Então assim, ontem a palavra está no caso, né? No livro de Josué, né? Capítulo 1. Todo mundo conhece essa passagem, todo mundo já tem lido, todo mundo tem sido ministrado e edificado, né? Confirmado, fortalecido com essa palavra. E comigo não é diferente também, né? Comigo não é diferente. No meu pessoal, né? Deus tem permitido que eu atravesse por algumas coisas, algumas provações, né? A nível pessoal, a nível acadêmico, né? E coisas que mexem com a nossa cabeça, com o nosso pensamento, né? Com o nosso coração, querendo ou não. Nós somos seres humanos, né? Somos seres finitos, né? Que muitas vezes ficamos, às vezes, apreensivos, ficamos desanimados. Ou a nossa tendência é ficar desanimado, a nossa tendência, né, é ficar sempre assim desesperados, né, perder a noção, perder o equilíbrio. Mas graças ao nosso Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, que ele vem sempre para nos fortalecer, ele tem sempre uma palavra para renovar o nosso ânimo, para fortalecer a nossa vida, para fortalecer o nosso coração, né, para aumentar nossa fé. E Deus faça isso, Deus tem feito isso, e Deus vai continuar fazendo isso, não somente na minha vida, mas na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei pelo que você está atravessando, eu não sei pelo que está passando, eu não sei pelo que você está atravessando, se é da parte de Deus, eu não sei, se é da parte do inimigo, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que todas as coisas, biblicamente falando pela palavra do nosso Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas, sejam boas ou sejam más, nós sempre temos essa graça de nós aprendermos alguma coisa da parte de Deus, de nós recebermos, né, tipo assim, a essência daquilo que Deus está querendo falar conosco, né? E aquilo que o nosso coração precisa, muitas vezes, Deus vem tratar nesses processos, né? É verdade que, pelo menos ontem, no meu caso,
Como exemplo, ontem eu fiquei meio assim, o coração ficou tantas notícias aí que não foram muito boas, né? Mas, tipo assim, é isso que acontece, né? Quando a gente começa a escutar tanta coisa, escuta notícia por aqui, notícia por acolá, né? De direita, de esquerda, na frente, atrás, tudo aquilo, né? E a gente vai, o nosso coração é como uma esponja, né? Ele não somente recebe os nutrientes, o nosso sangue e o oxigênio. O nosso coração recebe tudo aquilo do nosso exterior, aquilo que nós ouvimos também o nosso coração recebe isso por isso, e é por isso que o nosso coração muitas vezes fica doente, né? Existem algumas patologias que por causa da depressão, por causa do exterior, daquilo que nós vivemos e experimentamos. Mas glória a Deus, né? Que Deus na sua palavra, né? Nessa palavra que de início aqui de Josué capítulo 1, Deus me fez entender e me faz entender, e o Espírito Santo fará entender e fará confirmar para você, né, o que Deus está falando para nós hoje, em nome de Jesus, a respeito de um novo tempo, de um novo começo ou de um recomeço. Né? Eu não sei qual é a palavra que está ministrando mais a tua vida, com qual você mais se identifica. Né? Se é com um novo tempo, é para você. Se é um novo começo, é para você. Se é um novo recomeço da parte de Deus, que Deus está permitindo e fornecendo para você, é para você. Mas, enfim, né, é um novo tempo. Se é uma nova estação, glória a Deus, é também para você. Mas é a mesma essência, o mesmo sentido do Espírito Santo. Amém? Vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui no livro de Josué. Josué capítulo 1, né? Desculpe aí, eu decidi começar um pouquinho mais cedo para aproveitar o tempo, porque hoje a palavra, né, vai fluir em nome de Jesus, eu creio, amém? Josué capítulo 1, vamos ler Josué capítulo 1 em nome de Jesus, desde o versículo 1. Diz a palavra de Deus. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, né, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Éufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol, né? Esse é o mar Mediterrâneo, né? Será o vosso termo. Versículo 5. Né? Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, glória a Deus. Tampouco te abandonarei. Né? Em nome de Jesus. No versículo 6. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Sempre sê tu forte e muito corajoso, né? Que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-lhe, né? Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Amém? Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, né? A fim de que possas observar e fazer de acordo com todo o que nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Não tenho eu, né, te ordenado? Ser forte e de boa coragem, não temas tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Amém? Glória a Deus. Né? É a palavra do Senhor, né, falada para Josué, né? O sucessor, como o Senhor, como o próprio Deus aqui confirma, sucessor, servo de Moisés, né? Glória a Deus. Amém, irmão? Então, assim, gente, olha aqui, vamos começar do princípio a tentar, em nome de Jesus, Espírito Santo, mais uma vez, seja bem-vindo neste lugar, vem falar e ministrar com a tua sabedoria no nome de Jesus. Amém? Então, irmão,
o que Deus fala aqui para Josué aqui. Então, a morte de Moisés, né? Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, né? Sucedeu o que o Senhor falou com Josué. Glória a Deus, né? Já vemos uma coisa importante aqui, duas coisas marcantes ali nessa parte, é que Moisés havia morto. É uma das primeiras coisas que aparecem aqui nesse primeiro capítulo do livro de Josué, que Moisés havia morto. Irmãos, Moisés, pelo que nós conhecemos biblicamente, Moisés foi um grande homem de Deus, um grande profeta. Diz a palavra, o próprio Deus falou que nunca mais se levantará um profeta e um homem assim como Moisés, com o qual Deus falava cara a cara, face a face. Amém? Então, assim, nunca mais, depois de Moisés, se levantou outro. Se levantaram outros profetas, né, como Elias, Eliseu, mas mesmo assim, o próprio Senhor, né, que não mente, né, ele fala que nunca mais se levantaria outro homem assim como, né, como Moisés. Glória a Deus, né? Mas, né, tudo aquilo que começa tem um final, né? Tudo aquilo que inicia tem, né, um terminar, né? Todo alfa tem um ômega, né? Todo princípio tem um final. É isso, né? Diz aqui, então após a morte de Moisés, Moisés havia morto. É o primeiro fato aqui, né, registrado que podemos observar aqui na Bíblia, que Moisés havia morto e o próprio Deus disse aqui que Moisés morreu. Moisés morreu. Moisés representa, irmãos, um tempo passado. Não vou dizer que Moisés representa um tempo ruim, não. Como vocês conhecem a história e a vida de Moisés, o ministério de Moisés, então Moisés não era um ruim. Diz a palavra que ele era um homem, né, um dos mais mansos sobre toda a terra naquele tempo. E Deus mesmo fala que falava face a face, mas não falava assim face a face, ele, no literal, porque Moisés não aguentava, ia morrer, né? Senão que Deus disse que na Bíblia está registrado que Moisés, quando pediu para Deus mostrar a sua glória, ele viu só as costas somente de Deus, né? Glória a Deus por isso. Mas enquanto a revelação, a Deus ensinar a palavra, né? Glória a Deus, né? Deus falava face a face, Deus mostrava tal qual a palavra, tal qual aquilo que ele queria fazer. Tanto assim era a intimidade, tão profunda e tão grande era a intimidade que Moisés tinha com Deus, que, tipo assim, uma das cenas bíblicas registradas mais bonitas e mais impactantes para mim, como aquele que estuda a Bíblia, como uma pessoa que estuda a palavra de Deus, é quando quando Deus queria destruir o povo de Israel, sabe? Muitas vezes, em várias oportunidades, Deus quis acabar com esse povo incrédulo e murmurador. O povo que o próprio Deus tirou do Egito com muitos sinais, com milagres, com poder e com portentos divinos, fazendo coisas que ninguém na terra viu, somente eles viram, né, da parte de Deus. E mesmo assim, esse povo era um povo murmurador, era um povo mal agradecido, desagradecido, ingrato, né, inconforme. Era um povo que se tornou desagradável a Deus. E em uma dessas, né, Deus falou para Moisés como amigo, porque Deus era amigo, Deus era íntimo de Moisés. Deus falou para Moisés: eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo, né? E eu vou fazer através de ti, Moisés, um povo melhor. Deus falou isso, né? Só que Moisés, né? Moisés era também tão íntimo de Deus, né? Tinha uma relação, uma intimidade profunda com o nosso Senhor. E ele falou para Deus, ele teve a coragem de falar para Deus, né? Com autoridade, com coragem mesmo. Ele falou para Deus, Senhor, poxa, eu estou parafraseando o que Moisés falou, né? Com minhas próprias palavras, mas a essência é a mesma. Senhor, tu vais destruir esse povo depois que você tirou esse povo do Egito, depois que você tirou o teu povo de lá, da escravidão do Egito, você agora vai destruir ele, né? Você vai querer acabar com essa nação. O que vão dizer as outras nações? O que vão falar as outras nações? Né? Esse Deus é ruim, tirou esse povo para acabar com ele no deserto. Moisés estava intercedendo pelo povo, a semelhança de Cristo, como Cristo intercede por nós
lá diante de Deus, né? Por nós. Glória a Deus, né? Por Cristo Jesus, que temos um advogado para com Deus, que é Jesus, né? Glória a Deus. Então, assim, e por incrível, gente, Deus, o Todo-Poderoso, Yahweh, Elohim, o Senhor dos Senhores, ele ouviu, ele acatou o conselho de Moisés. Tá entendendo como é que é a intimidade? Gente, por isso que eu amo. Eu amo essa parte de intimidade, de relacionamento entre um homem e Deus, e entre Deus e um homem, quando o homem busca se aprofundar e se profundizar nas coisas de Deus e na intimidade com o Senhor. Deus mudou, né? E Deus falou assim para Moisés: tudo bem, pela tua causa eu não vou fazer, mas eu queria destruir e fazer de ti um novo povo. Então, assim, glória a Deus, né, pela vida de Moisés. Então, nós vemos aí em Moisés um exemplo de um líder, de um ministro, de um servo, de um homem que tinha intimidade com Deus, glória a Deus, e podemos tirar muita coisa de Moisés. Podemos tirar muitas pregações, podemos tirar muitas ministrações, muitas palestras, né, motivacionais, tipo, de encorajamento, profética, né, em nome de Jesus, como liderar, como ser um servo, como ouvir a voz de Deus. Através de Moisés podemos tirar muita coisa em nome de Jesus, através do Espírito Santo que nos ensina. Mas Moisés morreu. Aqui o fato em Josué capítulo 1, o próprio Deus fala para Josué: Moisés morreu. Ou seja, o tempo de Moisés, né? A estação de Moisés acabou. Morreu, acabou. Agora, Josué, levanta-te. Agora você se levanta, sacude a poeira, se levanta, para de chorar, chega, agora se levanta você agora, porque eu vou te usar, eu vou te levantar para que você seja um novo líder. Aleluia. Eu vou derramar de novo sobre a tua vida a unção, a mesma unção que eu tinha derramado sobre Moisés, eu vou derramar sobre a tua vida. E ele fez. Né? Então, assim, gente, nós não podemos ficar o tempo todo chorando, né? Chorando, nos lamentando, ou lamendo o passado, lamendo as coisas que já passaram. Né? Tem uma parte na Bíblia que fala que nós não podemos nos acordar das coisas antigas. Biblicamente falando, também nos ensina a palavra que as coisas velhas passaram. Eis aqui, todas são feitas novas em Cristo Jesus. Mas Deus não está falando que as coisas velhas foram ruins. Não são coisas que velha fala do passado. Coisas que já passaram, que já ficaram para trás, já ficaram, tipo assim, na história do passado. Então nós temos que fazer, hoje em dia, o chamado que Deus tem para mim, que eu entendi para mim, para César Augusto Machado Figueira, filho de Deus, filho de Joana Mariela, glória a Deus, é: César, se levanta. Levanta-te, porque eu vou te usar. Levanta-te. Tem outras palavras que Deus tem falado para mim que eu vou, no decorrer dessa ministração, eu vou falar em nome de Jesus. Mas, tipo assim, o interessante aqui é que o passado ficou para trás. Eu não posso anelar e anseiar as coisas que passaram. O que passou, passou. Eu creio que Deus é um Deus que, na sua infinita misericórdia, em seu infinito poder, porque Deus, o seu poder é infinito, Ele é omnipotente, né? Glória a Deus. Ele vem para trazer um tempo e tempo de tempo para trazer renovo sobre a sua igreja, sobre os seus ministros, sobre aqueles que estão com fome e sede de Deus, sobre aqueles que têm uma intimidade, que buscam ter uma intimidade profunda com Deus, assim como Moisés. E que de fato também Josué tinha, porque Deus se revelou e falou com Josué. Né? Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué. Né? Sucedeu, ou seja, sucedeu, fala sucessivamente, Deus falou com Josué. Então quer dizer que Deus começou a falar com outro líder. Deus começou a falar com um novo servo. Deus começou a se revelar para um novo líder. Deus começou a se revelar para um Josué agora. Josué, o significado da palavra Josué vem de Joshua, que é a mesma palavra de Yoshua, de Jesus, que significa salvação. Então Josué era o homem que Deus estava levantando e Deus começou a se revelar para ele também de uma forma profunda. Né? Diz que sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Nun, ministro de Moisés, né? Deus começou a falar. Eu não sei, irmão, o que Deus tem falado. Quizás Deus está confirmando para você o que você está orando, o que você tem orado nesses dias, ou o que você está pedindo. Mas Deus, Ele continua falando porque Ele precisa levantar uma nova geração, vamos falar assim,
um novo grupo, não vou falar grupo, né? Uma nova geração de homens, jovens, mulheres, adolescentes, crianças, anciãos. Ele precisa levantar um novo tempo e colocar essas pessoas que estão ali buscando, em nome de Jesus, buscando a presença de Deus. Ele precisa levantá-los porque Deus precisa e Deus quer, eu tenho certeza disso, que Deus quer trazer um novo tempo para a igreja, para a sua igreja aqui no Brasil, em nome de Jesus. Eu creio nisso, gente. Eu falo para o Brasil porque Deus me colocou aqui nesta nação como profeta sobre esta nação e como profeta para esta nação. Eu falo para a igreja em nome de Yeshua HaMashiach. Eu creio nisso. Então, eu vejo gente falando dos ministros do passado, irmão, é muito bom. Eu assisto pregações também de ministros antigos, e é verdade, uma coisa que eu aprendi, gente, é que para nós entender muitas vezes, tentar entender um pouco e aprender um pouco do nosso presente, nós precisamos olhar o passado. Tipo assim, tem muita gente, tem muita geração hoje em dia, jovens, que não conhecem, né, os ministros antigos, né, de John Knox, John Fox, né, aquilo que eles passaram, que eles viveram, que eles atravessaram, aquelas mulheres que foram usadas por Deus, né? Aqueles movimentos que aconteceram, grandes avivamentos em países marcantes como Europa, Escócia, Inglaterra, aqui mesmo nos Estados Unidos. Então, assim, gente, nós precisamos entender e saber isso e nos inspirar, porém, não para viver as mesmas coisas, porque eu creio, irmão, que Deus, ele nos leva e nos levará de glória em glória à medida que nós buscamos. À medida que você e eu busquemos mais de Deus, Ele vai nos levar de glória em glória. Eu não posso anelar, tipo assim, Josué ele não estava orando pela mesma unção de Moisés, pelo mesmo ministério, pelas mesmas ações, por aquilo que Moisés fez, não. Quizás ele estava como um servo de Moisés, como discípulo de Moisés, vamos dizer assim, né? Chorando, triste, cabisbaixo, mas ele estava também tendo intimidade com Deus, porque Josué está registrado que ele amava estar aos pés do Senhor. Ele amava as portas dos atos do Senhor, né? Ele amava a presença de Deus. Então, mas nesse tempo, depois da morte, o ministério de Moisés acabou. O ministério de Moisés chegou a seu fim. Então agora tem que se levantar o legado. O Josué representa o legado, né, de Moisés. Josué representa o legado de Moisés, porque diz que ele era servo, ele era ministro, ou um discípulo, né? Ou um seguidor de Moisés. Então, como legado daquela geração, nós temos que nos levantar. Eu acredito que nós somos, gente, acredito que nós somos o legado de Moisés, somos uma geração de salvação, uma geração que vai abrir as portas para o advento, para a nova vinda do Senhor Jesus, né? Que está às portas, gente. Que já a natureza, que já toda a criação está falando, está pré-anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, irmãos, até esse momento que nós não sabemos, ninguém sabe, existem na Bíblia coisas que têm que acontecer, coisas que têm que suceder, coisas que realmente precisam passar, coisas que a igreja tem que viver, coisas que a igreja precisa obedecer. Princípios bíblicos que a igreja precisa viver para que tudo aquilo que já foi predito se cumpra. Mas como Deus, né? Como que Deus vai fazer algo nas nações se ainda não tem gente disposta? Pessoas que não querem, pessoas que estão mais acostumadas aos templos. Como eu falo, são pessoas que são templárias. Temos que entender, gente, que Deus quer levantar uma nova geração sempre. Em cada geração, em cada século, Deus sempre levantou uma geração ungida, uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração de homens que buscavam e que buscaram a Deus, homens que marcaram gerações, homens que marcaram cidades, homens que marcaram países, que marcaram nações completas, homens que marcaram continentes completos. Glória a Deus. Então, quizás, né, eu falando com algumas pessoas, que será que aquelas pessoas, que aqueles homens, eram mais homens de Deus do que eu? Será que Moisés era mais homem de Deus que Josué? Não, eles eram homens de Deus, servos de Deus também. Por mais grande que foi o ministério, por mais grande que foi a abrangência do ministério, né, de Moisés, né, como exemplo do ministério que ficou no passado, mas Deus, ele precisa levantar Josué.
Deus precisa continuar a sua obra, porque ainda a obra não foi acabada. O povo tem que chegar até a terra prometida. O povo tem que chegar até a Canaã, no caso celestial, né, para nós, né? A missão não acabou. A missão não acabou. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos, aleluia, clamar ao Espírito Santo, como Jesus nos ensina, clamar a Deus que o Senhor envie obreiros para a sua igreja, pessoas, né, cheias do Espírito Santo, como sempre é a condição do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo. E disse o Senhor aqui que Deus levantou, né, a Josué, falou com Josué, e no versículo 2 diz, Moisés, o Deus falando aqui com Josué, Moisés, meu servo, morreu. Ele está afirmando, meu servo Moisés morreu. Agora, portanto, levanta-te. Levanta-te. É o tempo de se levantar. Qual é a palavra que você estava esperando, irmão? Qual era a palavra que você estava esperando hoje? Que você queria escutar da parte de Deus? A palavra é levanta-te. Levanta-te. Eu não sei na condição em que você está. Eu não sei na condição espiritual ou ministerial em que você se encontra. Mas a palavra de Deus para você é que se levante. Que se levante, porque Deus ele vai te tomar nas suas mãos como um instrumento para guiar uma geração, para guiar o povo de Deus ao novo. As promessas que Deus tem. Em nome de Jesus. Eu não sei onde você está, qual é o teu ministério, em qual cidade, em qual comunidade, em qual país, mas Deus quer que você se levante. A atitude de se levantar é de nós. Deus manda assim, levanta-te. Levanta-te. Vai. Atravessa este Jordão. Levanta-te. Vai e atravessa. 3 coisas, né? Levanta-te. Vai e atravessa. Levanta-te. Tem atitude. Se movimenta em fé. Obedeça. Obedeça. Atravessa o Jordão. Tu e todo esse povo, né? Para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos filhos de Israel. Neste caso seria nas mãos dos filhos de Deus. A igreja. Glória a Deus. Mas precisamos nos levantar. Porque, irmão, Deus não vai usar ninguém como líder. Deus não vai usar ninguém como ministro. Deus não vai usar a ninguém como uma ponta de lança se não se levanta. Deus não vai usar uma ponta de lança, né, se não existe. Né? Então Deus precisa usar essas flechas que estão aí polidas, somente esperando serem lançadas pelo próprio Deus para fazer a obra, para guiar, para direcionar uma geração que está precisando. Porque, irmão, a igreja precisa de Josué, de homens que sejam modelos. A igreja precisa de homens que se levantem, de líderes que escutem a voz de Deus e que obedeçam, aleluia, a voz de Deus que diga, levanta-te, vai e obedece. Levanta-te, vai e faz atravessar esse povo para que viva o plano e o propósito que eu tenho com eles, em nome de Cristo Jesus. Só que as pessoas estão vivendo para seus próprios umbigos hoje. As pessoas querem viver, somente estão conformados com um arrepio, estão conformados com uma música bonita e eu me senti bem. Irmãos, tem gente que está morrendo. Tem gente que está morrendo sem Jesus. Tem gente que está morrendo sem Jesus. Sem salvação. E quem são aqueles que deveriam ser portadores de salvação? Quem são aqueles que deveriam ser portadores das boas novas? Somos nós. É você. Não é somente os pastores, não são somente os missionários, não são somente os profetas ou os apóstolos ou os evangelistas. Somos nós que temos a Jesus em nosso coração. Irmãos, eu sempre ensino que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador das nossas vidas, você já passou de ser uma pessoa comum para ser um missionário em potência, porque você tem um compromisso de falar, de dar testemunho aos teus familiares, aos teus parentes, aos teus vizinhos, daquilo que Deus fez com a tua vida. Não precisa ser um grande teólogo, um grande erudito, você somente precisa falar do teu testemunho, do que Deus fez. Daquilo que Deus fez, se é que de fato Deus fez algo na tua vida, então vai e dá testemunho em nome de Jesus, porque o testemunho edifica e também leva pessoas a serem salvas a Cristo Jesus. Né? Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi. Autoridade, né? Autoridade. Irmãos, eu sou uma pessoa assim, eu sempre falo assim, para aqueles amigos meus e colegas que são profetas, eu falo assim, e que tem mentalidade profética, eu falo assim, olha, o profeta é muito simbólico.
O profeta, ele encontra sempre o sentido em algumas coisas, sempre está buscando uma relação de uma coisa com a outra da parte de Deus. A gente sempre busca entender onde Deus está falando, né? E uma das coisas que eu aprendi de Deus aqui, eu falo especificamente, acredito que foi no 2007. No ano 2007, gente, eu trabalhava em um município lá na Venezuela, me lembro. E eu vim pela primeira vez para o Brasil foi em 2007. A primeira vez que eu pisei território brasileiro, a primeira vez que eu pisei terras estrangeiras foi no ano 2007. E foi lá em Pacaraima, me lembro, para mim Pacaraima já é território brasileiro, né? Só que para mim era totalmente novo, para mim era uma conquista, para mim era algo que humanamente naquele tempo eu não conseguiria realizar por mim mesmo. Só que Deus usou meu trabalho, usou meu chefe que também era cristão, amigo também, né? E ele foi fazer algumas compras me lembro, para Pacaraima, comprar algumas coisas, né? Quando estava barato, né? E eu fui com ele, né? No carrão dele, tinha um carrão, me lembro. E eu estava quase que chorando, né? E eu me lembro que eu saí, ele foi comprar na loja, eu me lembro que eu, caladinho, né? Caladinho, com entendimento. Olha aqui, eu era mais novo, gente. Eu tinha como 26, 27 anos. 26 anos eu tinha, 26 anos. Me lembro que eu saí do carro, né? Coloquei meu pé na terra, tirei meu sapato, acredito. E mesmo com o sapato, eu pisei depois. E em silêncio, com a minha boca caladinho, comecei a profetizar. A tua palavra diz, meu Deus, que todo lugar que pisarem as plantas dos meus pés é território meu, tomado por herança, conquistado pelo Senhor e para o Senhor. Eu tomei posse do Brasil. A partir daquele momento, gente, simbolicamente, profeticamente e em fé, com a minha fé que eu tinha naquele momento, com 26 anos, mas entendido nas coisas de Deus ainda, glória a Deus por isso, eu pisei a terra brasileira pela primeira vez e eu declarei com a minha boca naquele momento, em silêncio, não precisei gritar, mas eu declarei, essa terra é minha, porque Deus está me entregando essa terra hoje. Hoje Deus está me entregando essa terra e eu piso conforme a palavra de Deus que diz que todo lugar que pisarem as plantas dos meus pés, né, será minha, tomado por herança. É esta palavra aqui, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Amém? Glória a Deus. E Deus está falando isso para Josué. Todo lugar que você pisar será teu. Deus está te entregando como Ele prometeu nas gerações passadas. Como Deus prometeu no ministério passado. Da mesma autoridade que eu dei nas gerações passadas, eu vou te dar também para que você manifeste essa autoridade em todo lugar que você pisar e tomar posse. E eu fiz isso, gente. E em 2008, graças a Deus, eu já estava me direcionando para cá, para o Brasil, já tinha decidido, já tinha orado, já Deus tinha falado comigo, Deus tinha revelado, Deus tinha mostrado, Deus tinha trazido paz ao meu coração. E eu vim para cá, para o Brasil em 2008 já para me preparar na escola de discipulado e treinamento, na Jocum, né? Lá em Roraima, me lembro. Só que em Roraima naquele ano não tinha escola de treinamento e discipulado, não tinha ETED. Então eles me mandaram para Manaus, né? E eu queria fazer minha escola lá em Roraima, em Boa Vista, porque era mais perto da Venezuela e porque foi a terra que eu conheci primeiro. Para mim Manaus era totalmente desconhecido, não conhecia ninguém, na verdade. E na base de Boa Vista, eu conhecia quase todos os obreiros de lá, os missionários, né? Só que, como eles não tinham ETED, não tinham escola naquele tempo, eles me enviaram para Manaus. Me perguntaram se eu queria. Eu falei, não, eu vim para cá e eu já não volto para trás. Porque eu já vim com a palavra de Deus nas minhas costas e eu vou obedecer. Então eu fui para Manaus em 2008, né, fazer a minha escola de treinamento discipulado para a glória de Deus, né? E eu fiz, glória a Deus, eu fiz a minha escola, eu cheguei lá. Para mim era algo totalmente novo, novas pessoas, novos missionários, novos testemunhos, novas experiências. Só que quando as pessoas falavam, eu me identificava com tudo que eles falavam. Me identificar com cada testemunho, né, de chamado, como Deus falou, como Deus fez, ou que Deus permitiu que acontecesse para o chamado, tudo aquilo. E eu me identificar porque comigo também aconteceu assim. E um dia desses, em 2008, eu orando, fazendo o meu devocional, eu me levantei de madrugada, estava no campo de futebol, de madrugada. Isso é uma coisa que eu sei, agora que eu vou falar, mas isso é coisa que eu tenho guardado comigo, coisas que eu falo
com Deus, que Deus tem falado comigo, e eu guardo para mim, porque significa muito. E como eu estou falando de tomar posse, né, este versículo 3 de Josué, né, capítulo 1, Deus me trouxe uma palavra assim: olha para lá, César. Me lembro que eu olhei para onde ficava a lavanderia, só que detrás da lavanderia, ao lado era um terreno, naquele tempo estava só de mato. Hoje em dia imagino que tem casa e coisa, está mais limpo, está mais bonito. Só que naquele tempo estava só mato. E eu me lembro que eu vi aquela tipo, parte da floresta amazônica, né? E Deus falou estender as minhas mãos, estendi minhas duas mãos, profetizando. Eu não conseguia ver tudo por em cima, né? Mas eu imaginava, e pela fé, e naquela palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração naquele momento, eu estendi minhas mãos e falava assim: eu tomo posse, Deus. Porque Deus falava para mim assim: toda essa terra eu tenho entregado para ti, César. E, tipo assim, de agora em diante, o Brasil será a tua plataforma ministerial. Eu estarei sempre te levando para outras nações, para outros países, e eu trarei pessoas para ti. Você sempre estará saindo do Brasil, mas sempre estará voltando para o Brasil. Ou seja, Deus estava falando e determinando para mim que o Brasil seria a minha plataforma. E de fato, o Brasil até hoje tem sido a minha plataforma, onde o ministério profético, onde o ministério Glória tem se desenvolvido, onde eu tenho crescido, onde eu tenho amadurecido, onde eu tenho experimentado as coisas boas e ruins também do Evangelho, por causa do Evangelho. Glória a Deus. Né? E eu tenho aprendido muita coisa, tenho passado e conhecido por muitos lugares, porque o Senhor, Ele é fiel na sua palavra. E em cada lugar novo onde eu chegar e onde eu chego, eu coloco meus pés e profetizo e lembro aquela palavra: Senhor, em nome de Jesus. E uma oração que eu fiz para Deus naquele ano 2008, eu falei assim para Deus: Senhor, eu quero pregar, eu quero levar a tua palavra em todos os estados brasileiros. E ainda eu não preguei em todos os estados, sinceramente, mas já preguei em alguns estados, né? No norte, já preguei Roraima, Amazonas, Pará, glória a Deus, né? Para a glória do Senhor. Preguei em São Paulo, né? Paraná, glória a Deus, né? Belo Horizonte, né? Santa Catarina. Ou seja, já vão como 10 estados, né? Falta a metade, ou mais da metade. Mas todo no seu tempo, né? E muitas cidades, muitos municípios, muitos lugares, muitas comunidades, né? Tanto no Amazonas como em outras partes do Brasil. Então, assim, a palavra está se cumprindo. Só que nós temos que nos levantar. Temos que ir. Porque Deus falou para Josué: levanta-te, vai e atravessa este Jordão. Toma atitude, levanta-te. Então nós temos que tomar atitude em obediência e obedecer ao Senhor. Porque Deus está conosco. Ele falou para Josué: eu estarei contigo. Eu estou contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Não fique desanimado. Só que tem muita gente que fica desanimado. Porque pareciera que tem outras pessoas que querem que outro faça o ministério dele. Gente, o meu chamado, né, é intransferível. O meu chamado foi pessoal. Foi Deus que me fez o chamado. Não tem como ninguém fazer aquilo que é para mim fazer. Não tem como ninguém levar a minha cruz, se a cruz é minha. A minha cruz tem o meu nome. E Jesus fala na sua palavra, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Então cada quem tem a sua própria cruz, cada quem tem que tomar a sua própria cruz, cada quem tem que se levantar em obediência e tomar a sua própria cruz e se negar a si mesmo e obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, para ser digno de ser chamado um discípulo do Senhor Jesus. Então ninguém vai fazer, ninguém pode, na verdade, fazer aquilo que é para mim fazer. Ninguém pode. Mas parece que tem pessoas que são intrometidas, que querem fazer aquilo que é para mim fazer. Tem coisas, irmãos, que somente eu sei o que Deus está falando. Tem coisas que somente eu sei como Deus está falando. César, faz assim, faz assim. E eu vou fazer. Só que as pessoas não vão entender. E eu não quero que ninguém entenda. Sabe, eu não vou me ocupar, eu não posso me preocupar em tentar que as pessoas me entendam. Porque o chamado que Deus fez para mim foi para mim. O chamado que Deus fez para você foi para você. Eu não vou entender o teu chamado. Eu posso entender por causa do Espírito Santo. Se eu posso te dar uma palavra de ânimo, eu posso te dar. Mas o teu papel é você quem tem que fazer. O teu ministério, o teu chamado é você que tem que desenrolar. É você que tem que caminhar em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. O certo, irmãos, que Deus sempre vai colocar pessoas, né?
como aqui Deus falou para Josué, né? Em nome de Jesus, né? Moisés, meu servo, morreu. Agora, portanto, levanta-te, vai e atravessa este Jordão, tu e todo este povo, né? Tu como líder e todo esse povo, né? Para entrar na terra, né, que estou prestes a entregar nas mãos dos filhos de Israel. Então Deus começou a marcar, a dizer, desde aqui para lá será aquilo que eu vou dar para vocês, porque Deus é um Deus específico, né? Ninguém te poderá resistir, no versículo 5, ninguém te poderá resistir toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, filho. Então não te preocupes, César. Não te preocupe, igreja. Não se preocupe, fulano. Não se preocupe, Pedro, Carlos, José, Ramon, Pedro, Caio. Não se preocupe, em nome de Jesus. Deus está contigo, né? Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Nem falharei. Na minha tradução aqui no meu celular diz: não falharei contigo. Irmão, Jesus nunca falha. Deus nunca falha. Ele não vai desamparar a gente. Deus não chamou a gente para que a gente morra no chamado, porque Deus é o primeiro interessado que a sua palavra se cumpra em nós, através de nós, é o próprio Deus, porque foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos deu um destino profético, um destino espiritual, um destino com Cristo. É Ele quem deseja que nós venhamos obedecer. Mas você precisa tomar atitude e acreditar e confiar. E entender, irmão, que o ministério não é nada fácil. O ministério é árduo. O ministério é sofrido. O ministério, né, você vai suar sangue, gotas de sangue. Você vai chorar. Você vai padecer muitas coisas. Claro está e entendido está que quando Deus chama, Ele te capacita. E quando Deus te capacita, Ele vem e supre segundo a vontade, segundo a necessidade nossa. Né? Não quer dizer que quando você assume o ministério, você vai se enriquecer. Deus vai te prometer riquezas. Não, o que Deus te promete, irmãos, é que você vai passar por provas. Que no mundo teremos aflições. Que vai ser provado, vai ser testado. Vai passar por tribulação. Vai passar por deserto, vai passar por solidão, gente vai te abandonar. Você está disposto a assumir o ministério? Gente vai se levantar para criticar, para murmurar, assim como se levantou aquele povo que Deus tirou do Egito. Se levantou contra Moisés, até o próprio Arão, até a própria Miriam se levantou para falar mal e murmurar contra o ungido do Senhor, contra Moisés, que era seu próprio irmão de sangue. Você está disposto a assumir o ministério assim? Eu estou disposto, eu já assumi na verdade, eu não posso olhar para trás. Tem gente que está esperando que a gente desista. Isso é uma realidade. Tem pessoas que estão esperando, estão desejando no profundo do seu coração, mesmo que eles não demonstrem, que eles não falem, eles estão esperando que a gente desista. Eles querem ver a gente algum dia, tipo na lama, e dizer: eu estava certo, eu sabia, mas você não está certo e você não sabe de nada. Porque quem me mantém é Deus. Quem está comigo é o Espírito Santo de Deus. Quem me chamou foi o Senhor Jesus. Aleluia. E Ele prometeu que Ele está comigo e que eu não posso, aleluia, me desanimar. Porque Ele não vai me desamparar. A luta, é guerreando. Aleluia. Vai ter provas. Glória a Deus. Vou passar muitas vezes necessidade. Glória a Deus. Não é fácil, gente, mas glória a Deus. Continuar adiante. Eu falo assim, para trás, nem para pentear o cabelo. Por isso que eu nem pentei o cabelo. Mas glória a Deus, gente. A gente tem que ser assim, como Deus nos manda aqui através de Josué. Ser forte e corajoso. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar-lhes a seus pais. Irmão, seja forte. Seja forte em nome de Jesus. Coragem. Ora e pede a Deus coragem. Não tenha medo. Não tenha medo em nome de Jesus. Não tenha medo do que o homem possa fazer. Não tenha medo em nome de Jesus do que venha pela frente. Se ainda você não experimentou, então continue adiante, porque Deus está contigo, o Senhor vai contigo. Aleluia. Uma das palavras que eu tomo para mim nas minhas orações sempre é que Deus, Ele é escudo ao redor de mim. Deus, Ele é a minha glória e que levanta a minha cabeça. Eu tomo muito a sério naquelas ferramentas da armadura de Deus em Efésios, né? Diz que é sobretudo tomar o escudo da fé. Para mim, o meu escudo da fé é o próprio Deus, que diz a palavra de Deus que Ele é escudo ao redor de mim. Ele é a minha glória e quem levanta a minha cabeça. Essa é a minha fé. Deus é a minha fé. O Senhor é o meu escudo.
E é Ele que me protege, é Ele que me guarda, é Ele que me defende. E Ele tem feito isso perfeitamente e Ele vai continuar fazendo. Na minha vida e na tua vida. Somente, irmão, seja forte, corajoso, destemido, obedece somente. Somente você obedeça no nome de Jesus, obedeça. Porque farás herdar, farás abençoar a muita gente, porque Deus te chamou para abençoar muita gente. Deus te chamou, assim como Deus me chamou, para ser bênção a muita gente. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus te chamou para ser bênção, gente. Deus te chamou para ser bênção. Não é somente para ser abençoado. Deus te chamou para que você seja bênção, um modelo, um exemplo para as próximas gerações que estão esperando por você. E você e eu precisamos tomar atitude e obedecer ao Senhor e ir e levar essas pessoas em Cristo Jesus a que eles venham cumprir o seu ministério, para que eles venham obedecer ao Senhor. Somente, irmão, precisamos ser fortes e corajosos, porque Deus sabe e está falando para Josué, não vai ser fácil, mas seja forte. Não vai ser fácil, seja destemido. Não vai ser fácil, continue em frente. Eu estou contigo. Não desanime, eu não vou te desamparar. Eu não falho contigo, eu não sou mentiroso. Eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Continue, irmão, obedecendo ao Senhor. Não se desvie, não se afaste. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia estão pensando em se desviar, em se afastar do Senhor, em sair da igreja e ir para o mundo. Não se desvie, não se afaste. Deus não te abandona, Deus conhece as tuas fraquezas, Deus conhece as tuas debilidades, Deus conhece as tuas provas, porque Deus, muitas dessas provas, Ele enviou para provar o teu coração, e tem muitas coisas que Deus tem permitido para tratar contigo, porque você precisa ser polido, você precisa ser tratado, você precisa ser mudado. E é por isso que vem tudo isso para te preparar para um novo tempo. E é isso que Deus estava fazendo com Josué, preparando, fortalecendo a fé de Josué para um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo onde Josué precisava, aleluia, caminhar e viver em fé, em nome de Jesus. E Deus permitiu que Josué vivesse de vitória em vitória, em nome de Jesus. Porque Deus era com ele, porque Deus tinha falado e ele prometeu tudo aquilo que falou. Deus prometeu para Josué que ele ia estar com ele e Deus estava com Josué onde Josué estava. E às vezes que eles fraquejaram, que ignoraram, que foram indiferentes com a palavra de Deus, Deus fez que eles sofressem as consequências. Você não quer sofrer as consequências de ser indiferente, de desobedecer a Deus? Então obedeça a Deus, irmãos. Se ajeite agora em nome de Jesus. Se arrume agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus tem um plano e um propósito tremendamente sobrenatural na tua vida. E através da tua vida tem muita gente, irmão, que estão esperando por você. Estão esperando uma palavra de ânimo. Estão esperando uma palavra profética. Estão esperando que você ore por eles. Estão esperando que você imponha pelo menos as mãos em nome de Jesus. Tem pessoas que estão esperando pelo teu abraço. E Deus vai fazer a obra. É Deus que vai fazer através da tua vida. É você que é o instrumento. Você precisa acreditar mais em Deus. Você precisa ser mais valente para acreditar. Você precisa ser mais corajoso para acreditar, para crer e confiar no Senhor. Aleluia, aqui versículo 7. Tão somente se de fato, aleluia. Tão somente ser de fato firme e corajoso. Tão somente, é isso que somente Deus está pedindo. Somente. Seja firme. Seja firme nas tuas convicções. Seja firme na tua fé. Seja firme e corajoso. Tem momentos que você vai precisar ter coragem para enfrentar as coisas. Em nome de Jesus. Mas confia porque Deus está contigo. Somente seja firme. Esteja firmado na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E outra coisa que aqui Deus fala. Não te apartes dela, da palavra de Deus. Né? Então somente ser de fato firme e corajoso para teres o selo, né, de agir de acordo a todos os mandamentos da Torá. A Torá representa aqui a palavra de Deus, né? A lei de Deus. Glória a Deus. Que te ordenou Moisés, meu servo. O interessante aqui é que Deus dá o lugar para Moisés. Dá o reconhecimento e a honra a Moisés, né? Como filho dele. E Deus sabia que a palavra foi dele. Mas Deus está dando autoridade ainda ao nome de Moisés. Porque foi Moisés o instrumento que Deus usou para trazer a lei, a palavra para o povo de Israel. Né? Então, gente, eu não sei qual é a palavra profética sobre a tua vida, o que Deus tem falado.
né? Eu não conheço você, não conheço o que Deus tem falado, não sei, mas você sabe. Mas a palavra de Deus para a tua vida, em nome de Cristo Jesus, a palavra de Deus para a tua vida, através da minha boca é: não se aparte. Medita em tudo aquilo que Deus tem falado. Não se desanime, em nome de Jesus, né? Mantenha-se firme em todos os mandamentos que Deus tem falado para você, que Deus te ordenou. Não se aparte, não se afaste desses mandamentos, não se afaste do teu chamado, em nome de Jesus, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Chega de estar escutando os outros, chega de escutar terceiros, chega de ouvir a voz do inimigo. Continua firme, continua em obediência, continua obedecendo, continua em nome de Jesus, porque somente assim você terá êxito, somente assim você terá sucesso, somente assim você vai fazer prosperar o teu caminho, somente assim você vai ver a glória de Deus, somente assim você vai ver as portas abertas, somente assim você vai ver as promessas se cumprir na tua vida. Somente quando você obedece, quando você não se afasta do chamado, da essência do teu chamado. Porque muitas pessoas querem ver glória, querem ver a bênção, querem ver as portas abertas, mas estão em desobediência. Estão em negligência. E como é que Deus vai cumprir se a pessoa não está cumprindo com Deus? Deus, ele respalda aí a sua palavra. E a palavra que você obedece em obediência, a palavra que você vive, é essa palavra que Deus vai respaldar na tua vida e através da tua vida. Né? Medita nessa palavra, gente. Medita no mandamento do Senhor. Diz o Senhor aqui que você terá sucesso em todas as tuas realizações. Em nome de Jesus, né? Este livro da palavra, este livro da lei, a palavra do Senhor, não se apartará da nossa boca, da tua boca, né? E temos que meditar de dia e de noite, pensar, encher a nossa mente, encher a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração da palavra de Deus. Ter intimidade com o Espírito Santo, ter intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Né? Para que você comece a viver e agir, se comportar, ter atitudes em conformidade com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Você quer ser próspero? Então, viva em obediência, né? Já está mais do que dito. Mas a lembrança do Senhor, irmão, é: não tenho eu te ordenado? Não tenho falado contigo? Ser forte e de boa coragem, não temas, né? Não temas, tampouco fiques desanimado, porquanto Yahweh, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Yahweh, o Senhor, está contigo por onde quer que andares. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo. Então não temas, não te desanimes, seja forte, obediente, corajoso. Em nome de Jesus, não te desanimes. Não perca a esperança, não perca essa fé. Confia. Se posiciona na fé. Porque Deus tem um novo tempo para você, irmão. Como é que você quer viver um novo tempo, um novo de Deus? Como é que você espera viver um novo de Deus? Se você está desanimado, se você está com essa fé lá embaixo, cabisbaixo, se você perdeu a esperança, né? Se você está com medo, se você perdeu a coragem de obedecer ao Senhor, você não vai viver um novo tempo, você não está autorizado quizás para ir àquela terra prometida, porque Deus não vai usar os covardes, Deus não vai usar os tímidos. Por isso que Deus fala assim insistentemente para Josué: não tenha medo, seja forte, corajoso, né? Tenha boa coragem, não temas, não desanimes, confia, eu estou contigo. Porque Deus tinha a intenção e tem a intenção hoje de nos levar a um novo tempo. A um novo tempo. Um tempo onde você vai viver promessas cumpridas na tua vida e na minha vida também. Sempre e quando nós confiemos no Senhor e mantenhamos firmes nossas convicções com toda a coragem. Aconteça o que aconteça, passe o que passe, digam o que digam, falem o que falem. Mantenha-se firme e corajoso no Senhor. Confie na palavra. Continue meditando, aleluia, confiando naquilo que Deus tem falado, porque é isso que vale a pena. Continuar confiando na palavra de Deus.
Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. E é isso que Deus quer nos entregar, aquilo que você nem imagina, aquilo que você nem tem pensado ainda. É isso que Deus quer trazer para nós. Coisas que olho não viu. Só que nós precisamos nos levantar, tomar coragem, como dizem aqui no Brasil, tomar vergonha na cara e obedecer ao Senhor. Ter coragem em nome de Jesus. Então, irmãos, você que está esperando e quer ver realmente algo novo, eu vou falar para você agora a palavra de Deus em Mateus. Mateus capítulo 9, né? Acho que, né? Mateus capítulo 9 mesmo, né? Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim: Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasga, né? E o rasgo aumenta. Nem se põe, né, vinho novo em odres velhos, né? Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, né? E assim ambos, né, ficarão conservados. Glória a Deus. Terão de ambos o aproveitamento. Glória a Deus, né, gente? Então, gente, coisas novas, odres novos, tempo novo, estação nova. Eu tenho falado sempre que Deus é um Deus de coisas novas, que Deus é um Deus de lugares, Deus é um Deus de pessoas, Deus é um Deus de tempo. E em tudo isso, quando tudo isso é novo, quando Deus nos traz para uma geografia nova, é porque Deus tem um tempo novo, porque Deus tem experiências novas, Deus tem se preparado e separado pessoas novas. E é isso que vai acontecer. Pelo menos no meu caso, na minha família, no meu matrimônio, né? Deus nos trouxe para cá, para o sul do Brasil, aqui, fronteira com o Paraguai. Um novo tempo, uma nova experiência, novo lugar, novas pessoas que a gente vai conhecer, novas experiências que a gente vai viver, novas situações que vão se apresentar. Um novo tempo, uma nova estação, onde nós precisamos agora buscar mais ainda, buscar direcionamento, buscar entendimento do Senhor, para que Deus nos mostre o que é realmente o que Ele quer. Mas nós precisamos ter atitude e obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem falado, porque o ministério, o propósito é o mesmo. O propósito é que nós venhamos continuar em obediência ao Senhor para fazer aquilo que Ele nos mandou. Né? Então nós precisamos, gente, o que Deus me dá a entender com esta palavra de Josué e esta palavra de Mateus é que nós precisamos tirar o velho. Nós precisamos tirar as coisas velhas. Jesus nos ensina bem claro aqui, né, que não se coloca um remendo novo em roupa velha. Você não pode colocar aquilo novo de Deus, que Deus tem fresquinho para esta geração, para esse tempo, em coisas velhas. Não, não tem como, gente. Porque o novo vai rasgar aquilo que é velho. Porque não tem encaixe, não vai se encaixar. Não vai estar alinhado, não vai ter harmonia. Não vai ter, gente. E é por isso que é necessário que hoje em dia a igreja brasileira precisa de um renovo. De um renovo do Espírito. Né? De um renovo do Espírito Santo em corações renovados que vivam e que entendam e discernam o novo de Deus. É verdade que o Brasil, há anos 15, 20 anos atrás, o Brasil experimentou coisas maravilhosas do Espírito Santo. A igreja brasileira experimentou coisas bonitas, das quais eu também formo parte, né? Das quais eu sou até um legado. Porém, como o Espírito Santo está na nossa vida, na minha vida, falando de mim, eu creio que o Espírito Santo tem hoje tem coisas maiores e melhores do que aquilo que nós experimentamos 20, 15 anos atrás. Só que nós precisamos acreditar, não precisamos nos levantar, não precisamos, aleluia, esquecer o que passou, passou, glória a Deus, foi bom, foi bonito, glória a Deus. Mas não precisamos fazer a nossa parte hoje, porque Deus tem uma nova geração e novas coisas para fazer através de nós. É verdade que todas aquelas coisas e aquelas pessoas que foram usadas lá no passado foram instrumento de Deus, foram um exemplo para nós, mas muitas dessas pessoas também pecaram, muitas dessas pessoas também caíram, muitas dessas pessoas hoje estão desenfocadas, estão perdendo foco.
Muitas dessas pessoas hoje perderam realmente a noção do que realmente significa o reino de Deus e o Evangelho. Então Deus precisa trazer um renovo, como sempre Deus tem querido, como sempre Deus tem feito. Deus precisa levantar novos reformadores, novos avivalistas, novas pessoas para uma geração nova, para novos moveres do Espírito Santo, para novos moveres de salvação, para novos moveres evangelísticos a nível mundial. Em nome de Cristo Jesus. Mas Deus precisa levantar Josué, Deus precisa levantar, aleluia, uma nova geração que fale de salvação, que fale a palavra revelada de salvação para a igreja, para aqueles que têm fome, porque existe uma geração, existem pessoas que nós precisamos levar a Cristo. Existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja e que nós precisamos levar de novo, aleluia, a um novo tempo, trazê-las de novo ao novo de Deus, em nome de Cristo Jesus. E eu vou te falar, meu irmão, eu vou te falar, igreja brasileira, o novo de Deus não vem com invenções do homem, de coisas do mundo, não vem com sistema novo. O novo de Deus vem com uma vida no Espírito Santo, uma vida em obediência a Deus, uma vida em obediência a esta palavra, que nunca será ultrapassada, nunca passará de moda. Os princípios são os princípios. Os princípios de Deus são eternos. A palavra de Deus é eterna, a palavra vai se renovando dia por dia, enquanto você busca, a palavra vai se renovando na nossa vida e na igreja, baseado em obediência. Mas se você quiser viver no passado, se você quiser viver lambendo o passado, as feridas do passado, essa experiência passada, fique no passado, seja escravo do passado. Mas Deus tem coisas novas. Tem coisas novas. É verdade, gente, que nós queríamos experimentar o que a igreja de Atos experimentou. Só que estamos hoje nesta geração, estamos quase às portas de esperar ao Messias vindo buscar a sua igreja. Glória a Deus. Mas antes que isso aconteça, a gente tem que acontecer a nível mundial um grande mover de evangelístico nos quatro pontos cardinais da terra. Em nome de Cristo Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus, dando spoiler, dando alguns sinais, né? Ele fala assim que, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Ele não está falando que ele virá, ele está falando que o fim virá. Então, se você quer ver o fim, você quer que realmente venha um fim para as coisas, comece a obedecer. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a salvação. Leva muita gente à terra prometida. Em nome de Jesus, seja forte e corajoso. Não desanime na caminhada. Não desobedeça o chamado. Né? Não esqueça, não se esqueça de Deus. Não se esqueça do teu primeiro amor em nome de Jesus. Não te esqueça de como Deus falou contigo em tempos passados, como Deus te chamou. Não te esqueças disso. Não te esqueça da tua essência. Não percas a tua essência. Não percas a tua essência, a tua fragrância, aquilo que você é em Deus, aquilo que Deus derramou sobre você. Não perca, irmão, não perca a igreja brasileira, em nome de Jesus. Não perca a tua santidade. Não percas a tua obediência. Mesmo que os grandes estão desobedecendo, mesmo que muitos estão fazendo escândalo, você obedeça, continua se mantendo firme e corajoso, em nome de Jesus, porque é Deus que te chamou, foi o Deus que te chamou, foi o Senhor que está falando contigo. Mas, para Deus levar a uma igreja, para Deus me levar a mim, para Deus levar você a coisas novas, nós precisamos tirar o velho. As atitudes velhas. Temos que ter mudança de caráter, mudança de atitudes, mudança de pensamentos. O Espírito Santo fala em 1 Carta aos Coríntios, através do apóstolo Paulo, no último versículo do capítulo 2, diz que nós temos a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, aí você passa a entender os pensamentos de Deus, que disse o próprio Deus que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porém, como é que você vai entender o que Deus está fazendo? Como é que você vai entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer? E quando você tem a mente de Yeshua, a mente de Cristo, só que essa mente tem que ser ativada com uma vida no Espírito, com uma vida em intimidade, com uma vida com o Senhor. Não é somente indo para a igreja, não é somente cantando corinho, não é somente decorando versículos, é vivendo uma vida, é obedecendo ao Senhor, é sendo corajoso, é sendo destemido, é confiando, é perdendo medo. Em nome de Jesus, tomando a tua cruz, é ser negado a si próprio, a tuas vontades, em nome de Cristo Jesus. E entendendo que Deus vai fazer a sua vontade e não é a tua vontade. Não é a vontade de Josué, não é a vontade de Moisés, é a vontade de Deus.
Porque se você, irmão, para no caminho, você está desistindo de muita gente. Não é somente de você, não é somente do teu chamado. Se você desiste, você está desistindo de levar a salvação a muito. E essas pessoas vão ser cobradas de você. Por isso que eu não posso desistir, mesmo pregando por aqui, pela live de Facebook, mesmo que não tenha ninguém aí assistindo. Tem algumas pessoas que chegam de curioso e vêm e saem na hora. Porque eles estão esperando uma palavra, não sei, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu ego. E quizás sou eu que estou pregando e não querem ver a César pregando. Porque já me conhecem que a palavra que eles querem ouvir não é essa que vai sair da boca de César. Mas a minha boca é do Espírito Santo. E ele vai falar sempre aquilo que está de acordo com o coração dele, aquilo que você precisa escutar. Então hoje, gente, estou falando uma palavra de ânimo. Uma palavra de coragem. Uma palavra de exortação. Exortação é dar ânimo. Uma palavra dando ânimo para as pessoas que foram chamadas. Para essa geração que Deus quer levantar no Brasil. No norte do Brasil. Lá em Manaus. Lá no Pará. Lá em Roraima. Deus quer levantar pessoas cheias do Espírito Santo. Ungidas pelo Senhor. Que entendam o seu chamado. Que obedeçam o seu chamado. Que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Que vivam a palavra de Deus. Aqui no sul. Em Santa Catarina, em Paraná, Deus está levantando uma geração. Deus precisa levantar jovens, homens, entendidos nos tempos do Senhor. No leste e no oeste, Deus precisa levantar uma geração dos 4 pontos cardinais aqui no Brasil. Mas temos que parar, gente, da religiosidade. A religiosidade fala das coisas velhas, dos odres velhos. E Deus tem um vinho novo. Deus tem um vinho novo. E para que o vinho novo flua, tenha poder e se conserve na igreja, traga saúde, temos que tirar o velho. Temos que tirar o velho. A religiosidade, a religião do homem, regras do homem, tem que ser tiradas. Para que o novo de Deus, para que a glória do Espírito Santo se manifeste. Por que vocês acham que a igreja de Atos viveu e experimentou o sobrenatural e o novo de Deus? Porque eles se tiraram o velho. Não era o homem que governava. Não era um homem que dava diretrizes. Não era o homem que separava as pessoas. Não era o homem que escolhia os líderes. O governo da igreja estava centrado numa pessoa, no Espírito Santo. Ele era quem escolhia. Ele era quem separava. Ele era a pessoa quem chamava. Ele era a pessoa quem batizava. E era a pessoa que matava aqueles que desobedeciam e que mentiam para eles. Mas ele era a pessoa que prosperava a igreja e que acrescentava aqueles que haviam de ser salvos, porque havia uma geração que entendia a presença que tinha que obedecer ao Senhor. Mas hoje em dia é totalmente o contrário. As pessoas têm tirado o Espírito Santo. A igreja tem expulsado a pessoa do Espírito Santo. A pessoa que deveria governar, que deveria trazer um tempo novo para a igreja. O homem tem tirado a presença do Espírito Santo. Mas eles continuam falando do Espírito Santo. Mas eles não querem ter vida com o Espírito Santo. De que adianta falar de Deus? De que adianta falar de Jesus? De que adianta falar do Espírito Santo se eles não querem ter o governo de Deus na sua vida, nas suas igrejas? Sino que querem viver mandamentos de homens. Querem ensinar mandamentos de homem, regras de homem. E se o homem não obedece, o homem terá palavras de maldição. É maldito, é excomulgado. As pessoas dão as costas, é julgado. Deus tenha misericórdia de hoje, irmãos. É por isso que as coisas velhas têm que acabar. O governo do homem, o espírito humano tem que sair fora em nome de Jesus da igreja. Para que o Espírito Santo volte de novo, volte a governar. Para que a essência de Cristo Jesus volte de novo e se manifeste. E que traga um novo tempo, um novo de Deus. Que venha trazer esse tempo e essa geração que vai estar preparando o caminho para o Senhor. Né? Temos que parar dessas ensinanças de homem. Né? Essas pregações de coach, temos que parar. O Evangelho não é motivação. O Evangelho é a palavra de Deus. É o poder de Deus. É para confrontar, é para exortar. É para dar ânimo. Né? A palavra de Deus é o juízo de Deus para a igreja. É a palavra de Deus. É a revelação do amor do próprio Pai para nós como filhos de Deus. Não é somente prosperidade. Não é somente palavra motivacional. Não, as pessoas querem estar todos os dias ofendendo a Deus, pecando contra Deus. Né? Pecando contra Deus. E ainda querem escutar palavras bonitas. O que você merece é palavra de juízo. Palavra de confronto. Ser julgado. E se você morrer nessa condição, você vai para o inferno. Pronto, e acabou.
Mas Jesus te odeia? Não, Jesus não te odeia. Ele te ama. Ele é a pessoa que mais te ama. É o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus. Mas se você não obedece, ele fala na sua palavra que você será condenado. Né? E se você não crê, Jesus falou assim, aquele que não crê já foi condenado. Pronto, acabou. Eu vou desmentir, falar o contrário. Se Jesus falou que aquele que não crê já foi condenado, porque já foi condenado. Pronto, acabou. Então, creia, se arrependa, porque todos os pecados do homem são perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas tem outros pecados que também, né, não te levam à salvação, como a apostasia. Pessoas que, como já falei em pregações passadas, semana passada, né, pessoas que começaram no primeiro amor, experimentando poder, experimentando unção, experimentando este mover do Espírito Santo, experimentando milagres e sendo instrumento de Deus. Só que hoje em dia se afastaram, hoje em dia estão desviados, hoje em dia estão em outras religiões, apostataram da sua fé, estão no candomblé, foram para o rudimento, totalmente apóstatas, ensinando doutrinas de homem, doutrinas de demônios na igreja. Mas o meu clamor como profeta, volta Espírito Santo, volta Senhor Jesus, e faz como o Senhor fez naquele tempo lá, onde o Senhor expulsou os mercenários, os cambistas do templo. Porque o Senhor está falando, a minha casa, a minha igreja será chamada casa de oração para todas as nações. Casa de intimidade, casa de comunhão para todas as nações. É isso que nós temos que ser. Casa de oração. Uma casa que tenha intimidade, que tenha comunhão com Deus. Para todas as nações. Não casa nem covil de ladrões. Porque Jesus falou que tem convertido a minha casa. Agora, nesse tempo, a casa dele não é a igreja física. São as pessoas que têm se convertido em ladrões, roubadores, mercenários, sem vergonhas, interesseiros, influenciados por mamão, gananciosos, egoístas, sem misericórdia, amadores de si mesmos. Essas são essas pessoas de hoje. E estão dentro da igreja. E estão liderando. Muitos estão liderando. Muitos estão pastoreando. Muitos, gente. Muitos. Eu não estou falando de todo mundo, mas muitos. Mas você se levanta. Toma vergonha na cara. Toma coragem. Seja destemido. Levanta. Vai e obedece ao Senhor. Vai e obedece ao Senhor. Em contra da vontade do homem. Mas conforme a vontade de Deus. Em contra da vontade do homem, você vai e obedece. Se levanta no nome de Jesus. Mas segundo a vontade de Deus. Porque melhor é agradar a Deus que aos homens. Melhor é obedecer a Deus que aos homens. Porque o homem é falho. Mas Deus fala assim para Josué: eu não sou falho. Eu não vou falhar contigo. Eu não vou te abandonar. Eu sou contigo. Assim você esteja sozinho. Assim o povo te abandone. Assim o povo abandone ao Senhor. Eu estou contigo. Assim todo mundo descosta. Eu estou contigo. Porque eu vou te levar a um novo tempo. Um tempo de odres novos. De vinho novo. Chega de coisa velha. Moisés morreu. Moisés morreu. O que passou, passou. As coisas velhas passaram. Eis aqui em Cristo Jesus, todas as coisas são feitas novas. Somente em Cristo, igreja. Somente em Cristo Jesus, Brasil. Somente em Cristo Jesus, meu irmão. Somente em Cristo você vai encontrar, você vai viver o novo. Porque em Cristo Jesus todas as coisas são feitas novas. Glória a Deus. Somente em Cristo. Somente no Senhor Jesus. Então, permaneça em Cristo. Continue em Cristo. Seja fiel a Cristo. Insista com Cristo. Porque somente nele você vai experimentar um novo tempo, novos lugares, novas pessoas, novas experiências, uma nova unção para você, ou uma unção renovada na tua vida do Senhor. Uma unção renovada para esta geração que você vai precisar. Porque para pregar a palavra, para ser usado, você tem que ter a unção do Senhor sobre a tua vida. Não é somente um chamado, você tem que ser ungido. E isso está registrado na Bíblia.
O que te autoriza para obedecer ao Senhor é a unção que está sobre a tua vida. O que me autoriza a mim a falar o que estou falando é a unção que está sobre a minha vida. Que veio do próprio Deus, não veio do homem. De homem nenhum. E é isso que me autoriza. A unção do Senhor, o Espírito do Senhor que está sobre mim. Glória a Deus. Então, meu irmão, essa é a palavra de Deus que eu trago para vocês. Um novo tempo, né? Um novo tempo de fé e de vitórias. Mas depende mais de você que de Deus. Depende mais de mim do que do Senhor. Um tempo de odres novo. Um tempo de vinho novo. Um tempo de alinhamento. Um tempo de experiências novas. Um tempo de maturidade. Um tempo de crescimento. Um tempo de uma nova forma de caráter. Segundo o caráter de Deus. Amém, irmão? Em nome de Cristo Jesus. Então, assim como disse aqui o ditado, né? Odres não é odres novos, né? Com vinho novo, né? Remendo novo, né? A frase remendo novo geralmente se refere a um parche, né? Um ajuste recém-aplicado ou algo, como uma prenda, um objeto ou uma situação. Se usa em contextos literais como remendar uma roupa, ou figurados também para descrever uma solução que tem se implementar. Claro que sim, o novo é a solução. O novo de Deus é a solução para a igreja, para o Brasil. Mas não é uma coisa inventada do homem. Não é uma moda, aqui não estou falando de moda, de uma invenção do homem, de uma estratégia de homem. Estou falando do novo, como diz a palavra de Deus, em Cristo. Todas as coisas são novas. Então, para que a igreja experimente o novo, o vinho novo, uma mudança, tem que estar em Cristo. Tem que voltar a Cristo. Tem que ser uma igreja cristocêntrica. Em nome de Jesus. Uma igreja que aprenda a obedecer. E se a igreja aprende a obedecer, é porque está aprendendo a amar de verdade ao Senhor. Que volte ao seu primeiro amor. Sabe quem é o meu primeiro amor? É Jesus. Se você volta a Ele e permanece nele, irmão, irmã, amigo, você vai querer e desejar com todo o teu coração obedecer mais ao Senhor, mais a Cristo. Porque foi Ele quem te chamou. E biblicamente, Deus fala para mim, Deus fala para você. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Ponha, aleluia, a sua visão, os seus objetivos em Cristo Jesus. Porque Ele é o autor da tua fé. Não sou eu, não é homem nenhum. O autor da nossa fé é Jesus. Então, se estamos em Cristo, todas as coisas virão a ser novas, serão renovadas. Seremos levados nós como igreja a um novo tempo. Mas precisamos estar em Cristo, gente. Precisamos urgentemente estar em Cristo. Não somente falar de Cristo. Mais importante do que falar de Cristo é estar em Cristo. Estar nele. Né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Que eu porventura seja achado em Cristo. Nós precisamos ser achados em Cristo. E que Cristo seja achado em nós. Amém? Boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Shalom. Que o Senhor te abençoe, que o Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre a igreja brasileira. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o norte, o sul, o leste, o oeste do Brasil, o centro do Brasil. Que Deus venha ter misericórdia da sua igreja aqui no Brasil. Em nome de Cristo Jesus, que Deus venha levantar uma geração entendida, uma geração sedenta e faminta, uma geração santa, uma geração realmente separada, uma geração que esteja disposta a pagar o preço, uma geração que se levante, que caminhe, que ande em obediência ao Senhor, firme na palavra de Deus, que venha entender que Deus vai levar, aleluia, e vai trazer um novo tempo para o Brasil, para a igreja do Brasil, aleluia, quando a igreja se centralize e volte a permanecer e a estar em Cristo Jesus. Porque em Cristo todas as coisas são feitas novas. Né? As coisas velhas passaram. Moisés morreu. Não chore mais pelo passado. Não anseie mais por aquilo que passou. Não chore mais por aquilo que passou. O que passou já passou, meu irmão. O que passou, você não vai voltar atrás. Você não pode voltar para o passado. Você não pode voltar no tempo. O que passou já passou. Ficou para trás. Pronto. O que fizeram com você, o que você fez no passado, já você fez. Já fizeram em você. Viva o novo.
mas o novo está em Cristo. As coisas velhas passaram. Moisés morreu. Eis aqui Josué. Em Cristo Jesus, em Yoshua HaMashiach, todas as coisas, todas as coisas são feitas novas. Ministério, chamado, família, matrimônio, todas as coisas, estudo, tempo, lugares, experiência, maturidade, crescimento, revelação. Todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus. Somente em Cristo nós temos a oportunidade de experimentar o novo e as coisas novas. Para mim, para você, para a igreja, para a nossa nação. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom. A paz do Senhor. Orem por mim. Graças a Deus, Deus tem me fortalecido. Hoje é o 8º dia nesse jejum de Daniel. E o Espírito Santo está fazendo a sua obra. Tem me fortalecido. Glória a Deus, porque a gente se enfoca em estudar mais a palavra de Deus quando a gente está em jejum. Imagina se eu estivesse no monte. Eita, meu Deus. Mas glória a Deus, né? Que não tem essa parte, né? Muitas vezes não tem, muitas vezes é o lugar, né? Mas eu estou aqui, no meu quartinho, saio um pouco para fora, só buscar água na garrafa, às vezes vou comprar uma fruta, pelo menos já acabou aqui minha maçã, já acabou minha fruta. Só tenho uma manga e agora a pouco eu já vou comer essa manga. Essa vai ser a minha janta. Mas glória a Deus, gente, essa é a palavra que com todo o meu amor em Cristo Jesus, com todo o meu amor ao Senhor, eu trago para você, eu trouxe para você. Medita nessa palavra. Se você vai escutar essa palavra, se você vai assistir, assista até o final, em nome de Jesus. Por favor, e seja edificado, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, distribua essa palavra para aqueles que você sabe que precisa, para aqueles que Deus vai colocar no teu coração, em nome de Jesus. Irmão, se esqueça de mim, mas compartilhe a palavra de Deus. Se você não gosta muito de mim, é verdade, glória a Deus por isso, mas compartilhe a palavra de Deus, porque a palavra, eu tenho certeza, tenho fé, que aquilo que está saindo da minha boca é da parte de Deus para você e para a igreja. Então eu sei que muita gente precisa escutar essa palavra. Eu sei que boa parte da igreja precisa ouvir a mensagem, uma mensagem que venha a trazer força, ânimo e edificar, que venha trazer a realidade do céu para dentro de nós, a eternidade de Deus para os nossos corações. É a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Amém? Eu somente hoje fui como esta caneta, um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele venha escrever uma nova história na tua vida. E que você, irmão, assim como eu também, venhamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que venhamos entender que Deus te ama, que Deus me ama. Que quando Deus me corrige, é porque algum dia Ele me chamou de filho. E quando a gente está crescendo e amadurecendo na fé, a gente vai ser confrontado. A gente vai levar suas lapadinhas, vai levar suas chineladas de Deus. A gente vai ser repreendido. E a Bíblia diz assim, irmão, que nenhuma disciplina no momento parece ser motivo de gozo ou de alegria, senão de tristeza. Mas que no final terá fruto, né, de gozo e de paz. Glória a Deus. Então, irmão, para aqueles que quizás não gostam de mim ou da minha mensagem, quizás não tenho o porquê eu disser isso para você, mas eu conheço meu coração e eu vou falar do meu coração. O que eu estou falando para vocês, as minhas mensagens, as minhas pregações em nome de Cristo Jesus, irmão, que eu tenho falado, é para que você venha entender que Deus te ama, para que você venha se olhar e se espelhar nessas pregações, nessas ministrações, que você venha entender e ser honesto com você, ser humilde diante de Deus, ser sincero e dizer, meu Deus, eu estou nessa condição, eu preciso de mudança, eu preciso parar de ser hipócrita, tenho que deixar de ser um falso crente, eu tenho que me afirmar no Senhor, eu preciso te obedecer, Pai, em nome de Jesus. Então, gente, Deus quer isso. Tenho certeza que Deus anela que nós sejamos sinceros com Ele e com nós mesmos. Nós temos que ser sinceros conosco, sabe? Sinceros de coração. Mesmo que dê vergonha reconhecer, mas é bom ser sincero, gente. A gente tira muito peso de cima, sabe? A gente tira muita coisa das nossas costas quando a gente é honesto e sincero diante de Deus e com nós mesmos, sabe? Glória a Deus por isso. Então, irmão, eu te amo no amor do Senhor. Eu amo a igreja. Amo pregar a palavra para a igreja.
porque eu acredito que eu sou uma dessas pessoas que foi chamado como profeta para edificar a igreja nestes últimos tempos. Eu prego a palavra para as pessoas que precisam ser salvas, sim. Deus tem me dado a graça de levar salvação, de conquistar e de ganhar almas para Jesus. Glória a Deus, a glória para Cristo, não é para mim. Glória a quem merece. Mas, sabe, gente, o sonho, meu desejo mesmo do meu coração é ver uma igreja brasileira, uma igreja do Senhor realmente renovada, restaurada. Porque eu fico envergonhado quando eu vejo esses escândalos de homens que mesmo que a gente não queira distribuir ou compartilhar, fazer público, o mundo se encarrega disso. É como que o mundo dizendo para Deus, olha aqui a vergonha que tu criaste, olha aqui a tua igreja, olha aqui teus líderes. Então, gente, temos que parar de ser um motivo de vergonha, de escândalo para o nome de Jesus e para a igreja, para o reino de Deus. E é por isso que Deus está trazendo palavras renovadas, palavras com o Espírito Santo, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de confronto, palavras onde a pessoa, onde a igreja venha se espelhar, assim como eu estou me vendo aí no celular, nessa câmera, que você venha se ver como um espelho, né? Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, em Filipenses. Né? Quando eu era menino, eu deixei para trás as coisas de menino. E é isso, é a essência da pregação de hoje. Temos que deixar de ser menino, porque menino é um tempo passado. Já faz anos que já não somos crianças, não somos mais meninos. Então eu não posso me comportar como menino. Eu não posso me comportar como criança. Eu não posso me comportar como uma criança que ainda está no leitinho espiritual. É o tempo de crescer, é o tempo de amadurecer, é o tempo de entender, é o tempo de caminhar, é o tempo de se fortalecer, é o tempo de ser nutrido do Espírito Santo, é o tempo de caminhar, de correr, é o tempo de se esforçar, de desenvolver aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Porque já o tempo da criançada, o tempo da meninice, o tempo da infância, o tempo de beber o leitinho já passou para nós. Faz tempo, gente. Era para nós estar caminhando em esferas sobrenaturais. Era para a igreja ser um modelo para muitas nações. Mas glória a Deus, né? Deus também, Ele é perfeito, Ele é sábio, Ele é omnisciente, omnissapiente, glória a Deus. Então é muita coisa que Deus está fazendo hoje. E uma das coisas que Deus está fazendo hoje, igreja, é que Deus está peneirando. Deus está peneirando, está fazendo passar a muita gente da sua igreja pela peneira do Espírito Santo. E aquilo que não é, está saindo à luz. E aquilo que é, também está saindo à luz. Aquilo que é falso, aquilo que se escondia, está saindo para a luz. Porque Deus é fiel à sua palavra. Não existe nada escondido, irmão. Não existe nada oculto que não venha a ser manifestado pela luz. Que não saia à luz. E vai ser manifestado. Vai ser conhecido muita coisa publicamente. Ainda vai ser conhecida. Então, é para você, meu irmão. As coisas velhas passaram. Moisés já morreu. Levanta-te tu, Josué. Eis aqui em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Unicamente em Cristo Jesus. Todas as coisas. Tudo aquilo que você quer viver e experimentar. De novo, somente está em Cristo. Em Cristo, todas as coisas são feitas novas. Amém? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Boa tarde. Shalom. A paz do Senhor. Deus te bendiga. God bless you. Amém? Glória a Deus. Aleluia.